Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui agora no nosso culto online, culto de quarta-feira, e nós estamos aí em um novo formato, nas nossas reuniões. Nós voltamos com os nossos cultos presenciais, porém os cultos de quarta-feira e as escolas bíblicas dominical, por enquanto, por pouquíssimo tempo, elas ainda continuarão online. Nós já estamos nos organizando e nos preparando para voltarmos a todas as nossas atividades no módulo presencial, mas devido a tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós entendemos que tudo deve ser feito com muita cautela. Nós estamos aguardando as temperaturas aumentarem um pouco, uma vez que o vírus que está rodando por aí, ele é fraco a altas temperaturas, então estamos esperando o verão chegar, estamos esperando a vacina chegar também, para nós podermos voltar com tudo aí nas nossas atividades 100% presenciais. Por enquanto, como que nós estamos funcionando? Meus irmãos, quartas-feiras nós estamos nos nossos cultos online. Domingos pela manhã, se você não é do grupo de risco, você pode vir cultuar conosco na sede da Igreja Batista Manancial presencialmente. Se você é do grupo de risco, pela parte da manhã você receberá o link para a Escola Bíblica Dominical. Se você assistiu o culto na igreja domingo pela manhã, no módulo presencial, à noite você assiste a EBD aí na sua casa através do link que você recebeu de manhã. E o pessoal que é do grupo de risco e não está podendo estar conosco, receberão o culto da manhã gravado à noite. Então é simples, os cultos pela manhã são presenciais para você que não é do grupo de risco. Os demais cultos são todos online, tá bom? Para ninguém criar confusão, é assim que nós estamos funcionando no momento. Hoje, quarta-feira, o nosso culto, onde nós adoramos ao Senhor, onde nós ouvimos a Sua Palavra, e sem perder muito tempo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo é o 50. 1 Samuel, capítulo 17, o versículo é 50. E eu quero falar um pouquinho com você no dia de hoje sobre o gigante nosso de cada dia. Todos os dias parece que nós temos que enfrentar e vencer um gigante, não é verdade? Mas o Senhor está comigo, o Senhor está com você, e dia após dia, gigante a gigante, nós vamos vencendo os nossos adversários. 1 Samuel 17,50 diz: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma tiradeira, um estilingue, e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. O gigante nosso de cada dia. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje, que Deus ele tem nos capacitado para nós podermos vencer os nossos gigantes de cada dia. É muito comum, eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre a história de Golias ou sermões baseados nesse texto milhões de vezes, centenas de vezes. E muitas vezes nós tratamos a questão dos problemas que nós vivemos no dia a dia, ou algumas circunstâncias que se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Mas hoje eu quero pegar uma ponta um pouco diferente disso que nós estamos acostumados. Cada dia é um desafio. Meus irmãos, cada dia que nós vivemos, nós temos desafios diferentes. Você pode perceber isso talvez no seu trabalho. Você chega lá e você tem alguns problemas, e no dia seguinte são outros problemas, e depois outros problemas. Algumas vezes alguns problemas inesperados caem no nosso colo para a gente ter que resolver, e alguns são realmente grandes, alguns são realmente difíceis e pesados, e é por isso que eu pensei em falar sobre isso com você, o gigante nosso de cada dia. Porque a nossa vida, a nossa trajetória aqui nesse mundo é uma trajetória de muitas lutas, não apenas uma luta, mas muitas lutas contra muitos e muitos e muitos e muitos gigantes que nos cercam por aí. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Deus
ele dá a Davi, a história você conhece, não é? Eu não preciso falar muito sobre a história de Davi. Você conhece a história daquele pequeno cuidador de ovelhas, chamado por Deus para enfrentar um grande gigante chamado Golias, e sem arma em suas mãos, apenas com uma tiradeira e as suas ferramentas de pastor, ele consegue derrubar aquele gigante e vencer essa batalha. Mas é interessante, meus irmãos, que essa história me mostra e te mostra também que Deus ele deu algumas capacidades para Davi para que ele pudesse enfrentar e vencer Golias. Capacidades essas que nós também precisamos no nosso dia a dia para enfrentarmos e vencermos os nossos próprios gigantes, os nossos próprios adversários. E eu convido você a pensar comigo nesse momento, nessa noite. Qual é o gigante que você teve que enfrentar hoje, né? Nós já estamos no finalzinho do nosso dia. Qual será o gigante que você terá que enfrentar amanhã? E se você vencê-lo depois da manhã e depois da manhã, não é? Todos os dias nós passamos por dificuldades. Deus então capacita Davi com algumas ferramentas para que ele pudesse enfrentar aquele gigante específico que é Golias. Mas Deus também nos capacita para enfrentarmos os nossos. Quando nós olhamos lá para o versículo 26, nós vemos que Deus, ele dá a Davi a capacidade de ficar indignado diante dos gigantes. Ah, mas pastor, isso não é uma ferramenta. É sim, é uma ferramenta. Davi, quando ele se vê diante de um gigante, ele não fica apavorado, ele não corre como os outros soldados, ele não fica com medo, ele não fica retraído, mas ele fica indignado com aquilo que está o ofendendo, que é o gigante Golias. Essa história me lembra muito, e olha, essa indignação aqui é um sinal de força, não é? É algo que você e eu precisamos ter diante das adversidades que nós vivemos. Nós não podemos nos conformar ou ter medo das adversidades, mas nós precisamos nos indignar com elas. Isso me lembra muito, meus irmãos, um filme bem antigo, com certeza você já assistiu, que é o Exterminador do Futuro, né? Hasta la vista, baby, né? Com certeza, quem de nós nunca assistiu aquele famoso filme do Arnold Schwarzenegger, né? E é muito interessante que, como você sabe, né, o Schwarzenegger ele é, né, o robô daquele filme, ele é o exterminador e ele viaja no tempo para poder recrutar aquele que vai ajudá-lo a salvar a humanidade, vamos dizer assim, de um grande risco que está se levantando. E quando ele encontra aquele que vai ser o futuro salvador da humanidade, ele ainda é alguém muito jovem, né, alguém muito novo, o exterminador faz um teste com ele. Ele ainda não sabe que o exterminador naquele momento é do bem, né? Que é uma máquina boa, que está ajudando a humanidade. Então o exterminador o pega pelo pescoço e o levanta pelo pescoço como se fosse o matar, para ver a sua reação. E ele, ao invés de ficar com medo, apavorado, de clamar pela própria vida, ele começa a socar o robô, e claro que isso era algo insignificante, né, para o exterminador, mas ele começa a socar o robô e bater no robô em um ato de indignação. E aí o exterminador o coloca no chão e fala que realmente aquele rapaz seria o salvador porque ele era alguém bravo, alguém que mesmo quando tem o seu pescoço ameaçado por uma máquina indestrutível, não recua, não fica com medo, não fica, enfim, vacilante, mas ainda que não tivesse, né, ferramentas para enfrentar aquele robô, ele o enfrenta, ele o peita, e essa indignação é uma característica de pessoas fortes. No versículo 26 nós vemos isso em Davi, né? Golias ele está ameaçando, né, todo o povo de Deus. E os soldados israelitas, eles estão apavorados, com medo daquela gigante ameaça exterminadora. E é por isso que eu faço paralelo com essa ilustração. Mas Davi, ele age completamente diferente daqueles homens. Versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar
os exércitos do Deus vivo. Sinal de indignação. Davi está indignado. Os soldados israelitas estão com medo, mas ele não está com medo. Ele está indignado diante daquele gigante. Quem esse gigante pensa que é para enfrentar o povo de Deus? Diante das suas circunstâncias, diante dos gigantes de cada dia, não fique com medo, não recue, mas tenha coragem, tenha indignação para mudar a realidade, para enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado, porque Deus capacita Davi para esse fim. E a indignação de Davi, nós precisamos entender isso, ó. Olha para mim aqui, não me entenda errado. A indignação de Davi é uma indignação diferente do que você está pensando. Não é raiva por raiva, mas é uma indignação não egoísta. Repare que Davi ele não toma as afrontas de Golias como se fosse algo pessoal contra ele, mas sim contra o povo de Deus. Quem esse gigante pensa que é para enfrentar os exércitos do Deus vivo? Davi está indignado pelo povo, pela ameaça que o povo está sofrendo. E ele está indignado pela afronta que o nome de Deus estava recebendo naquele momento. Então a indignação de Davi é uma indignação diferente. A indignação de Davi é uma indignação que não é egoísta. É interessante também que a indignação de Davi ela não é uma indignação conformista. Davi ele não se conforma com aquela situação. Ele não fica sentado, exigindo que alguém fizesse alguma coisa. Olha, eu sou um pastor de ovelhas, mas vocês são soldados. Vocês vão ficar aí olhando esse gigante afrontando vocês? Vão lá, gente, façam alguma coisa. Vão lá, façam alguma coisa. Davi não faz isso não. Davi não fica jogando responsabilidade para os outros, ou lembrando os outros de suas responsabilidades. Mas ele veste aquela provocação. Ele não se conforma com ele. E ele se oferece voluntariamente para enfrentar aquele gigante. É interessante também que a indignação de Davi ela não é uma indignação interesseira. Ele não está preocupado consigo mesmo, nem com a sua segurança, nem com o seu conforto pessoal. Mas ele está interessado em zelar pelo nome do Senhor. A sua indignação não é uma indignação vulgar. A grande questão é, meus irmãos, que Davi ele não podia aceitar que Golias afrontasse o Deus de Israel. Havia, meus irmãos, um zelo de Davi pelo nome de Deus, que o leva a não aceitar aquele gigante. Assim como você e eu também sabemos que Deus tem cuidado de nós e que a sua palavra nos promete que o Senhor cuida de nós em todo tempo. Então nós não podemos nos conformar com os gigantes de cada dia, mas nós precisamos enfrentá-los na certeza de que Deus está lutando ao nosso lado, de que não há gigante na nossa vida, de que não há adversários que se levantam contra nós, que sejam páreos para o nosso Deus. Amém? Quero ouvir um amém aqui de casa. Amém. Segundo, Deus então dá uma capacidade extraordinária para Davi se indignar com aquele gigante. Mas segundo, Deus também dá uma capacidade a Davi de resistir às críticas. E olha, as críticas podem ser destrutivas. Versículos 28 a 30. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, irmão de Davi, falar aqueles homens, Davi estava perguntando aos outros soldados, o que estava acontecendo ali, como que eles estavam enfrentando Golias. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja.
Então disse Davi, versículo 29, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi, meus irmãos, ele chega ali naquele acampamento, ele fica indignado com aquele gigante que está afrontando o povo de Deus. Deus permite que Davi se indigne. A sua indignação, ela não é uma indignação vulgar, mas ela é justa. Ela é justa. Ele sabe que maior é o que estava com ele do que o que estava com o mundo. Davi sabia quem estava ao seu lado e que era Deus. Então ele se indigna porque ele olha para a covardia daqueles soldados e ele não desfruta daquela covardia, porque ele sabia que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Só que Davi recebe críticas por isso. Eliabe, irmão de Davi, o critica. Quem você está pensando que é, seu fedelho? Você é apenas um pastor de ovelhas e que abandonou as ovelhas do nosso pai lá no pasto, que já são tão poucas. Eu conheço a maldade do seu coração. O que você está querendo fazer aqui? As críticas que sofreu foram duras, foram severas, principalmente porque vieram de alguém que Davi provavelmente admirava e amava, o seu próprio irmão. Irmão que o classifica como presunçoso, como maldoso, como bisbilhoteiro. E talvez quando você recebe algumas críticas, você talvez possa ficar um pouco ofendido e talvez desmotivado a continuar, a lutar, a batalhar contra os seus gigantes. Mas Davi, ele não desmotiva. Davi não se sente abalado com aquelas críticas. Automaticamente ele vira para o lado e continua perguntando o que ele já estava perguntando para os soldados israelitas. Qual é a desse gigante? Quem vai afrontar esse gigante? O que ele está querendo? O que farão a quem afrontar esse gigante? Por que vocês não estão afrontando esse gigante? Deus é conosco. Davi não se abala pelas críticas do seu irmão. Não permita que as críticas te abalem. Não permita que as críticas te diminuam. Não permita que as críticas tirem sua força. Não permita que o mundo, que as pessoas digam que você não pode fazer alguma coisa, que você não pode vencer o seu gigante de cada dia, que você não pode se levantar contra aquele que está te desafiando, porque Deus é com você. Em terceiro lugar, Deus capacita Davi para enfrentar aquele gigante, e Deus o capacita com coragem. Deus o capacita com indignação, uma indignação justa. Deus o capacita com resistência às críticas. O seu emocional não se abala, e é isso que eu quero trazer para você. Não deixe o seu emocional se abalar com os gigantes de cada dia. Mas Davi também, ele é capacitado com coragem. Você deve conhecer aquele meme da internet, não é, onde um camarada matuto, um vaqueiro, ele diz: aqui tem coragem. Pois é, se você é servo de Deus, você tem que dizer isso: aqui tem coragem, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus é maior e Deus está conosco. Versículo 31 a 37. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha que interessante, hein? Davi está falando com o rei. Os soldados ficaram com medo de Golias. Mas Davi agora capacitado com coragem vinda de Deus. Olha o que ele diz para o rei Saul. Versículo 32. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante desse dia, por causa de Golias. O teu servo, eu, Davi, irá e pelejará contra esse filisteu.
Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, porque você ainda é moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Saul tenta abrir os olhos de Davi para o tamanho do seu gigante. Saul, um homem sem fé. Saul, um homem que não consegue ver Deus nessa história. Diferente de Davi. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi, nós já lemos. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, ou seja, eu cuidava das ovelhas do meu pai Jessé, e quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, eu ia atrás do leão, eu não fugia do leão, eu não me escondia do leão, mas quando um leão tomava uma das ovelhas do meu pai, eu ia atrás do leão. E livrava, ou seja, livrava a ovelha da sua boca. E eu pergunto para você que está me ouvindo, você teria coragem? Você já tentou tirar? Vem cá, olha para mim. Você já tentou tirar o prato de comida de um cachorro quando ele está comendo? Um osso. Seu cachorro está lá comendo um osso. Você já tentou tirar o osso dele? Não dá. Ele não vai deixar você tirar o osso dele. Tenta tirar uma ovelha da boca de um leão. Mas é isso que Davi está dizendo para Saul: eu ia atrás do leão e tirava a ovelha da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, como seu cachorrinho, ele fica com raiva de você, mas imagina um leão, lançava-lhe mão à barba. Você já... Poxa, meu irmão, cara, como diriam os cariocas, né? Olha só, imagina isso, é extraordinário o que o texto está nos dizendo. Davi, ele toma a ovelha da boca do leão, o leão se levanta contra ele, imagina aquele bichão. E Davi diz que lançava a mão na sua barba. Davi pegava o leão pela barba, pela juba, e o feria e o matava. Aqui tem coragem. Assim feriu o teu servo o leão e também o urso. Assim, você já viu um urso? Um urso em pé, um urso atacando. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou, o Senhor me livrou. Perceba que Davi não traz para ele a arrogância de ser um caçador de leões e ursos, mas ele joga para o Senhor, para Deus, porque é Deus quem vai te livrar desse gigante que você está enfrentando. É Deus quem leva você a encarar e vencer os gigantes de cada dia, o gigante que você pode estar enfrentando hoje. É Deus, não é você. Então se você olha para o gigante e pensa que ele é muito maior que você, ele é mesmo, mas ele não é maior e mais forte do que Deus. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai. Ele se convenceu. Ele viu Deus na vida de Davi. O Senhor seja contigo. Amém? A mesma coisa que Saul disse para Davi, eu digo para você nessa noite: o Senhor seja com você. O Senhor seja contigo. Não importa o que você enfrenta dia após dia, gigante após gigante, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Deus capacita Davi com uma coragem extraordinária, uma coragem que nós precisamos ter. Quarto, Deus capacita Davi com simplicidade. Versículos 38 a 40. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs sobre sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, porque eu nunca experimentei.
Aqui ele está falando das armaduras de um soldado. E Davi tirou aquilo tudo de sobre si. Ele se desproveu da armadura de Saul e tomou o seu cajado na mão. Arma de pastor, né? Para cuidar de ovelha, para afugentar os lobos. E escolheu para si 5 seixos no ribeiro, 5 pedras. E colocou no seu alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, uma bolsinha que amarrava no cinto. E lançou mão da sua funda, do seu estilingue, e foi aproximando-se do filisteu. É interessante, meus irmãos, que os soldados eles usavam roupas mirabolantes para a guerra. Couraça, não é? Que era uma roupa protetora contra as espadas, porque era muito comum uma guerra de espadas, uma espada bater no peito de um soldado, e se a couraça era boa, ela resistia. Ela o imunizava contra algumas flechas, contra espadas, enfim, contra golpes, contra martelos, marretas. Mas Davi se despoja da couraça porque ela era pesada. Capacete extremamente elaborado, fechado, deixava apenas os olhos à vista. Mas aquilo era pesado para Davi, ele se desfaz daquilo. Deus estava com ele, a proteção dele não vinha de couraça ou de capacete, mas a proteção dele vem do Senhor, o mesmo Senhor que diz na sua palavra para você e para mim: eu sou o seu escudo. O mesmo Senhor que levou o reformador a dizer: castelo forte é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Davi não se apega a nada, a coisas espetaculares, nada de espada, nada de armadura, nada de capacete de bronze. Até porque a própria roupa de um militar servia em certa medida para assustar o oponente. Era comum os capacetes terem chifres, coisas assim. Davi não queria assustar Golias. Ele não tinha essa intenção, ele não precisava. Como Golias estava assustando o povo de Israel. Davi não precisava disso. Deus era com ele. A guerra não é entre Davi e Golias, é entre Deus e Golias. Nada de amuletos, nada de sinais divinos, profecias, milagres. Tão somente um estilingue, 5 pedras e um cajado. Coisas simples de um pastor, de um servo de Deus. E como um servo de Deus, Davi se apresenta diante de Golias. Diz o versículo 40. Ele vai ao encontro do filisteu. Meu irmão, minha irmã, olha, as pessoas estudam tantas coisas hoje em dia para enfrentar os seus gigantes. Procuram de tudo, não é? Alguma coisa em certa medida ajuda, não estou criticando, mas procuram coaches, procuram psicólogos, procuram tantas coisas. Não estou criticando os psicólogos, muito pelo contrário, os psicólogos são muito válidos. Mas procuram autoajuda, conselhos humanos, treinadores disso ou daquilo, para enfrentar os problemas do dia a dia. Sendo que tudo que nós precisamos, olha para mim, tudo que nós precisamos para enfrentar os nossos gigantes de cada dia já está conosco. É a simplicidade de termos Deus em nossa vida como nosso sócio e nosso parceiro. Pastor, mas isso é muito simples. É simples. É simples. Deus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Simples assim, e Ele está, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está nesse momento, nesse dia, como estará amanhã e nos próximos ao seu lado, para enfrentar cada um dos gigantes que se levantarem contra você. Para vencer gigantes, para vencer adversidades, você não precisa de coach, você não precisa de treinamento, você não precisa de autoajuda. Você precisa de Deus como sócio na sua vida, porque Deus ele levanta os recursos que você precisa, Ele levanta todo o necessário
todo o necessário para você derrotar gigante a gigante. Creia nisso. Deus capacita Davi com uma simplicidade tremenda que Golias não tinha. Golias confiava no seu tamanho, na sua força, no seu capacete que não ajudou em nada, na sua couraça, na sua espada que era pesada, seu escudo, na sua lança. Elementos demais, firulas demais, coisinhas demais. Davi só tinha Deus. Davi não tinha... A questão não é a funda, a questão não é as pedras, não é o cajado. Davi tinha Deus. E isso bastava. Bastava para ele, bastava para o fim da guerra. Quinto e último lugar. Além de Deus capacitar Davi com essa simplicidade, ele o capacita com força de vontade para ir até o fim. Versículo 48 a 51. Não adiantaria nada se Davi desistisse no meio do caminho. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu com seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Versículo 51. Por isso correu Davi e pôs-se de pé sobre o filisteu, o gigante, e tomou a sua espada, porque Davi não tinha espada. Ele tomou a espada do próprio gigante e tirou da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Davi foi até o fim. Davi foi correndo ao encontro do gigante e o acertou na cabeça. É isso que nós precisamos. Nós não podemos viver fugindo dos nossos gigantes de cada dia. Nós precisamos correr para dentro deles, tendo Deus ao nosso lado, porque os nossos adversários que fugirão de nós. Quando Golias caiu, ele já estava morto. Golias não foi morto por ter sua cabeça decepada, não confunda as coisas. Golias já estava morto. A pedra que Deus guiou, a fresta da armadura que derrubou Golias foi suficiente para matar Golias, encravada em sua testa. Mas mesmo assim, ele fez questão de firmar a sua vitória, de demonstrar para todos, como ele havia dito: hoje mesmo verão que há Deus em Israel. Porque isso era um símbolo de vitória. Você ir ao adversário, arrancar-lhe a cabeça e mostrar para o exército inimigo. Era uma prática comum das guerras naquele tempo. Então Davi vai até o seu inimigo já morto, arranca-lhe a cabeça com sua própria espada, levanta sua cabeça como troféu e mostra para os inimigos filisteus e pergunta, é como se ele perguntasse: há mais alguém aí que queira enfrentar o Deus de Israel? E diz o texto, meus irmãos, no versículo de número 51, que os filisteus, vendo que o seu herói estava morto, fugiram. Os inimigos fugiram. Os nossos gigantes de cada dia, quando eles percebem quem é que está ao nosso lado, que é o Deus dos exércitos de Israel, o Menat Zeret, o Deus dos exércitos, os nossos adversários, eles fogem também. Concluindo, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele nos faz vencer os nossos gigantes de cada dia. E Ele nos capacita a ficarmos indignados, mas uma indignação para o bem, que nos leve a atitudes. Ele nos capacita a resistência, as críticas, Ele cuida do nosso emocional, para que o nosso emocional não se abale diante dos nossos gigantes.
Ele nos capacita com coragem, com simplicidade, com capacidade de irmos até o fim. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que nos mostra que os gigantes de cada dia, que se levantam contra nós, que se levantam contra os seus servos, são como insetos diante, ó Pai, dos pés do Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos livra dos nossos adversários, das circunstâncias malignas, das aflições e opressões. O Senhor cuida dos seus servos, ó Pai. Assim como o Senhor cuidou de Davi, o Senhor tem cuidado de nós. Se há porventura algum gigante se levantando sobre a vida de algum dos seus servos, que tem causado pavor, que tem, ó Deus, abalado o emocional e a fé, fortaleça o coração e o espiritual dos seus servos, do nosso povo, para que possamos viver as mesmas experiências que Davi, para que todos vejam que há Deus, não apenas em Israel, mas em nossas vidas. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Não se abale diante dos gigantes de cada dia, porque o Senhor é o seu escudo, castelo forte é o nosso Deus. Deus te abençoe. Nós nos vemos agora no domingo. Beijo no coração. Até a próxima, em nome de Jesus. Escudo e boa espada,
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê